Por esta altura já não é segredo para ninguém que nos últimos anos os estúdios da Warner Brothers têm tido uma tarefa árdua ao tentar trazer o universo DC para o grande ecrã. Entre apostas falhadas, sucessos inexplicáveis e Come on, Barbie. Let's go party? desastres épicos. Uma coisa ficou clara: o estúdio não fazia ideia do que queria fazer ou do que queria mostrar, e com a Marvel a dominar tanto o cinema como o género de super-heróis, a Warner Brothers entrou em pânico. A solução? Precisavam de um líder? Precisavam de alguém para limpar a casa? Alguém que fizesse por eles aquilo que Kevin Feige fez com a Marvel? Alguém que os levasse à glória? Então o homem escolhido para esta revolução foi James Gunn da própria Marvel, o realizador que transformou um guaxinim e uma árvore em ícones culturais e que se tornou o rosto do ínfame humor Marvel. Então o primeiro teste de James Gunn veio na forma de Superman. O filme que prometia devolver ao herói a sua identidade clássica, virtude, esperança e integridade, e dando início ao novo começo para um novo universo partilhado. Mas esta escolha também levantou sobrancelhas. Afinal, estamos a falar de um realizador que construiu a sua carreira ao misturar gore com comédia, sarcasmo com trauma, e que transformou heróis marginais em protagonistas disfuncionais com corações de ouro. Ou pelo menos, com playlists giras. Come and get your love. Come and get your. Oh, yeah. Hey. So he's an idiot. Yeah. A pergunta era inevitável. Será que este ADN se encaixa com o Super-Homem? O herói mais clássico de todos? Um símbolo puro? Uma figura quase bíblica? Gunn prometeu uma história sobre um Clark dividido entre a herança kryptoniana e os valores humanos. Um filme mais leve, mais esperançoso, mais humano. E agora que o filme estreou e temos finalmente o resultado, podemos finalmente dar o nosso veredicto. Bem, deixem-me por começar por explicar o filme em si. O filme começa com o Super-Homem despenhado na Antártida após perder a sua primeira batalha em 3 anos para Ultraman e ter evitado uma guerra que não é toda uma referência às guerras atuais. É então que aparece Krypto, que leva Super-Homem para a Fortaleza da Solidão, onde robôs curativos sem emoções ficam emocionados quando ele sorri para eles. Logo aí, já sabemos com o que estamos a lidar. Então, recuperado, Super-Homem volta para Metrópolis para a desforra com Ultraman, que por alguma razão está disfarçado como um agente do país invasor da suposta guerra e que o mesmo é controlado por Lex Luthor por controle remoto. Ou algo parecido. Então Super-Homem perde, outra vez, e Ultraman recebe ordem de retirada, porque Lex diz que já conseguiu o que queria ao fazer o scan a um civil aleatório. É então revelado que Super-Homem está metido em zarilhos por ter agido de livre e espontânea vontade ao impedir a suposta guerra, levando a um desentendimento entre líderes mundiais e levantando a questão se Super-Homem responde a algum tipo de autoridade. Tudo isto dá origem a uma suposta onda de revolta, críticas nas redes sociais, o que aborrece o herói por razões óbvias. Mas tudo isto é um plano de Lex Luthor para obter mais poder e conseguir matar o Super-Homem. Quer dizer, visto que no início do filme teve uma boa oportunidade de o fazer, este plano só complica as coisas. Certo? Adiante. Então, enquanto Super-Homem está ocupado a batalhar um monstro gigante em Metrópolis, Lex Luthor invade a Fortaleza da Solidão, raptando Krypto, descodificando uma mensagem deixada pelos pais biológicos de Super-Homem e destruindo os robôs curativos no processo. Durante a batalha com o monstro em Metrópolis, somos apresentados à Liga da Justiça. Desculpem, Gangue da Justiça. Que mata o monstro, deixando Super-Homem aborrecido porque achava que a morte era desnecessária. Lembrem-se disto porque vai ser importante mais tarde. Então, após a batalha, Lex transmite a mensagem kryptoniana ao mundo que revela uma nova e controversa origem para o herói. E tenho quase a certeza que isto vai deixar alguns fãs furiosos. The people are simple and profoundly confused, weak of mind, spirit, and body, lord over the planet as the last son of Krypton. Dispatch of anyone unable or unwilling to serve you, Kal-El. Take as many wives as you can so your genes and Kryptonians' might and legacy will live on in this new frontier. Do us proud, our beloved son. Rule without mercy. Fuck. Uau, obrigado, James. Quando eu achava que isto não podia piorar, tu provaste o contrário. Então, como era de esperar, a população revolta-se com o sucedido, gerando também alguma tensão com o Gangue da Justiça. O governo emite um mandato para a captura de Super-Homem, mas como ele é um bom samaritano e um escoteiro, decide entregar-se para limpar o seu nome. Mas como é claro, é entregue diretamente a Lex, que o leva para um universo de bolso que ele próprio criou. Porque, aparentemente, isso é algo que se pode fazer agora. Bom, adiante. É neste universo de bolso que Lex mantém prisioneiros outros super-humanos, Krypto, e um exército de macacos informáticos, autores das supostas críticas ao Super-Homem na internet.
You serious? Sim, isto é real e isto acontece no filme. Super-Homem é preso como metamorfo, um tipo que pode gerar Kryptonite a partir do próprio corpo, enfraquecendo o Super-Homem e impedindo mesmo que escape. Lex, num momento de pura insanidade, joga roleta russa com o civil do início, matando-o no processo enquanto Super-Homem enfraquecido pelo Kryptonite não consegue fazer nada, a não ser assistir ao horror e o que faz Metamorfo mudar de ideias. Com Super-Homem fora da ação, cabe então a Lois Lane juntar forças com o Gangue da Justiça para limpar o seu nome e salvá-lo do universo bolso. Com a ajuda de Jimmy Olsen, que tem flertado secretamente com a namorada de Lex Luthor, Lois descobre que Lex planeia desencadear a guerra para que se possa tornar rei de uma pequena porção do país invadido, tomando posse dos seus recursos naturais, arranjando então uma desculpa para matar o Super-Homem no processo. Presta bem atenção a esta última parte, porque vai ser importante mais tarde. Com a ajuda de Mr. Terrific, Lois consegue ajudar Super-Homem e Krypto a sair do universo de bolso, deixando Lex furioso, que desencadeia o início da guerra e torna o portal do universo de bolso instável, causando uma fenda no espaço-tempo no mundo real. Então Super-Homem encarrega-se de salvar Metrópolis, enquanto a Gangue da Justiça se encarrega de acabar com a guerra de uma vez por todas, matando o líder do país invasor. Lembram-se quando Zack Snyder foi criticado pelas suas versões matarem? Pois, aqui parece ser tudo elogiado e eu ainda estou para perceber porquê. Então, enquanto Super-Homem tenta salvar a cidade, é revelado que Ultraman é na verdade um clone do Super-Homem e a razão pela qual é controlado por Lex Luthor é porque ele é retardado. Ou algo do género, não sei. Então começa o confronto final, com Ultraman levando a melhor por ser fisicamente mais forte e controlado por Lex, que afirma ter estudado todos os movimentos de Super-Homem, enquanto grita que a inteligência supera a força. Mas ainda precisou de correr à força para derrotar o Super-Homem, certo? Não era esse o objetivo do Ultraman? Já agora, sendo que o Ultraman é superior ao Super-Homem, Lex já teria tudo o que precisava para o derrotar, certo? Não foi isso que aconteceu no início do filme? Não sei, algo me diz que James Gunn precisava de uma desculpa para introduzir referências ao nosso mundo atual. Mas deve ser só imaginação minha. Adiante, Super-Homem consegue finalmente derrotar Ultraman com a ajuda de Krypto, que é tirado para um buraco negro que estava dentro do universo de bolso, que convenientemente não destrói o planeta. E o Super-Homem que antes chorava por matar um monstro, agora mata um clone sem pestanejar. A empatia pelos vistos é seletiva. Super-Homem derrota Lex dando uma palestra sentimental de como ele é tão humano como qualquer outro, beija Lois quando nos é revelado que a relação deles não é segredo para ninguém, e o filme acaba com a revelação de que Krypto é na final o cão da Supergirl, que andou a viajar por planetas com sol vermelho e a viver uma vida de festas e bebedeiras. I hate so much about the things that you choose to be. Mas que autêntica desgraça que este filme é. Se achas que a forma como descrevi o enredo é parva, inconsistente e exagerada, é porque é exatamente assim que o filme é. As críticas que mais tenho visto na internet descrevem este filme como o filme mais banda desenhada de sempre, ou é igual a um episódio da Liga da Justiça. Mas aqui vai uma verdade difícil de engolir. O que funciona numa animação não funciona automaticamente em live action. Que informação dramática. No início do vídeo referi que James Gunn foi uma escolha arriscada para relançar o universo DC, ser o líder da franquia, criar uma nova versão do Super-Homem e provar que ainda havia vida nos filmes super-heróis. E na minha opinião, ele não consegue nenhuma delas. Mas mérito onde é merecido. O casting é quase perfeito. David Corenswet incorpora bem o personagem de Super-Homem. Ele tem a postura, o carisma e tenta fazer o que pode com o guião. Mas o problema é que o guião não sabe o que fazer com o Super-Homem. É óbvio que esta versão é inspirada no clássico de 1978, com um Super-Homem mais adulto, voz firme, dignidade, o filme que ditou a identidade do herói nos cinemas. E é tudo o que este falha em ser porque James Gunn tenta inserir humor em tudo, resultando num personagem que mais parece o Star-Lord. O filme tenta ao máximo para o ridicularizar, constantemente a ser derrotado e desrespeitado por todos, sendo chamado de tudo desde maricas, animal raivoso, sacana. Por amor a Krypton, o Super-Homem merecia mais respeito do que isto. Nicholas Hoult também é vítima deste guião. O ator já provou inúmeras vezes ser bom naquilo que faz e este filme também não é exceção. Hoult tenta fazer o que pode com o que lhe é pedido. O filme tenta mostrar um Lex Luthor como sendo um gênio do mal, mas ao invés disso complica aquilo que podia ser mais simples e objetivo. É revelado no confronto final que a razão pela qual Lex Luthor odeia o Super-Homem é porque simplesmente tem inveja do herói. E esta abordagem deu apenas um aspecto simplório e barato a Lex. A versão de Jesse Eisenberg mostrou que o ódio ao herói era apenas pela paranoia de provar que algo tão poderoso não podia ser 100% bondoso. Que esse Deus é todo-poderoso?
Ele não pode ser de todo bom. Levando-o a testar os limites da dignidade e honra do herói? É algo um pouco mais simples, mas também é credível, e é a própria que às vezes menos é mais. Se o guião se tivesse mantido com o ódio ao super-homem, por este apenas ter impedido Lex de se tornar mais rico e poderoso ao impedir a suposta guerra, seria algo mais credível e abordava bem a crueldade de algumas pessoas irem longe demais só para terem mais fama e dinheiro no bolso. Mas o maior defeito deste filme é o próprio James Gunn. O diretor não consegue baixar o próprio ego e tem que inserir a sua personalidade e ideias em tudo. Gunn olhou para a versão de Zack Snyder como uma criança olha para um prato de brócolos e decidiu fazer o total oposto. Onde antes era tudo muito sério, sombrio, sinistro, é agora mais infantil, satírico, com cores que mais parecem uma publicidade a Skittles e uma dose bastante generosa de piadas forçadas. É um estilo que encaixa bem num filme como Guardiões da Galáxia ou Esquadrão Suicida, mas não num filme como este. Gunn falha em contar uma história credível e cativante, focando-se mais em ter ideias de coisas que acontecem, umas atrás das outras, e tentar de alguma forma ordená-las para fazer um filme. E não estou a exagerar. O filme é basicamente Super-Homem perde uma luta, depois Super-Homem é curado, depois Super-Homem volta para a luta, depois Lex revela o plano. Não existe grande conexão entre cenas. Há demasiadas personagens para haver desenvolvimento dos mesmos, então James Gunn aplica o golpe mais baixo do cinema atual e tenta disfarçar tudo com nostalgia, inserindo uma nova versão do clássico de John Williams para disfarçar o quanto não pensou naquilo que ia fazer e as provas estão à vista. Honestamente, tudo isto era o que eu mais temia. Desde as primeiras entrevistas que Gunn dava ao filme, a única coisa que falava era de Krypto e de como tirou a inspiração do próprio cão. E é o que este filme mais transparece. Krypto tem mais destaque do que qualquer outro personagem, e embora eu tenha gostado, não é todo aquilo que eu quero num filme como este. E muito honestamente, a ideia de um super cão era uma ideia ridícula na banda desenhada, e é uma ideia ridícula no filme. E é só mais um truque barato de Gunn ao inserir um animal fofo para esconder um guião defeituoso. Eu consigo aceitar que este filme agrada a muita gente, mas ninguém me consegue convencer que o filme é bom. E o que mais me chateia é que se perde uma boa oportunidade de finalmente termos um bom filme do Super-Homem. As últimas duas versões apresentam-se como postos completamente opostos, e onde um é demasiado sério, o outro não dá para ser levado a sério. A obsessão da Warner Brothers pelo sucesso da Marvel é tão grande que fez com que a própria DC se tornasse na Marvel. O estilo mais leve e engraçado é agora aplicado em ambos os universos de super-heróis, e visto que o público já se mostra um bocado cansado ao ver piadas forçadas em tudo, a DC perde uma boa oportunidade de finalmente se estabelecer como o rival alternativo e mais sério. E onde Richard Donner nos fez acreditar que um homem conseguia voar, James Gunn fez-nos aceitar que heróis podem ser infantis, desrespeitados e acompanhados por uma playlist de nostalgia forçada.